Aí, meu povo, boa noite, boa noite, boa noite. Sabadão, meus amigos, top 3 direito eleitoral aqui com você. Chama seu amigo, chama sua amiga que vamos começar. Vamos começar a nossa revisãozinha aqui de direito eleitoral. De verdade, para você conseguir gravar essa desgraça, essa é a intenção. Então já adianto para você que não me conhece, que está assistindo nossa live aqui pela primeira vez. Quando eu falo grave essa desgraça, entenda esse negócio. Eu não tô xingando ninguém, não tô pegando no pé de ninguém. Eu só quero de verdade que você entenda o direito eleitoral. O meu grande objetivo é você gabaritar direito constitucional e gabaritar direito eleitoral. Por isso, chama seu amigo, chama sua amiga que nesse sabadão teremos direito eleitoral top 3 para você. Vamos embora. André, como é que você formatou nossa live hoje? Nossa live, meus amigos, nossa live, ela foi formatada nos 3 principais temas que com certeza vão estar na sua prova agora no mês de novembro. Então, vamos embora, meu povo, vamos embora falando um pouquinho sobre direito eleitoral, reta final OAB, meu povo, reta final OAB. Vamos falar sobre o nosso querido top 3. Top 3. E o primeiro grande tema que eu quero comentar com vocês é condições de elegibilidade. Antes, como é que vocês estão aqui? Fala pra mim aqui no chat, Como é que vocês estão? Estão animados? Estão animados? Estão felizes? Fala pra mim aqui no chat que eu quero que você me diga se você tá feliz, se seu coração tá ansioso, se você tá, André, pelo amor de Deus, eu não sei o que eu faço, a prova tá chegando, de verdade, de verdade. Meu povo, tem muita gente aqui no ao vivo, tem muita gente aqui ao vivo, viu? Meu povo, é o seguinte, ó. Eu sei, de verdade, que o seu coração tá ansioso, que o seu coração tá apertado. E você fica pensando assim, ah, meu Deus, eu não sei se vai dar certo. Ah, meu Deus, eu venho estudando tanto, eu tô aqui agora nesse sabadão com esse camarada que vai falar sobre direito eleitoral. De verdade, você vem plantando há tanto tempo. E se você tá aqui na minha live, assistindo agora direito eleitoral, é porque você tem um grande objetivo. Então deixa eu pegar na sua mão e fazer você acreditar que vai dar certo. Você já vem plantando há tanto tempo. O dia da sua vitória tá chegando, meu amigo. O dia da sua vitória é logo ali. Semana que vem, praticamente. O dia da sua vitória é logo ali. Então acredite em tudo que você vem plantando. Continue fazendo a sua parte de verdade. O camarada lá de cima vai fazer a dele. E eu tenho certeza que vai dar certo. Então, coloca seu cafezinho, coloca sua água e vamos embora falar sobre direito eleitoral. Eu quero falar com você hoje sobre condições de elegibilidade. Quero falar sobre inelegibilidade. E quero falar sobre partidos políticos. São 3 temas. Top 3, direito eleitoral. Uma live gigante para você aprender muita coisa do nosso querido direito eleitoral. Tudo bem, meu povo. Respirou. Vamos embora. Vamos gabaritar aqui, vamos gabaritar. Mais algumas questãozinhas. Agora nosso exame de ordem. Vai juntar constitucional com eleitoral, aí tudo fica mais bonito. Meus amigos, primeiro tema de hoje são condições de elegibilidade. Aí você me pergunta assim, professor, condições de elegibilidade é o quê? É o quê? Condições para ser eleito. Aliás, antes de falar sobre as condições de elegibilidade, código de hoje, OAB, tá? Código de hoje, OAB. Anota aí, tá? Código de hoje, OAB. Belezinha? André, antes de falar sobre condições de elegibilidade, eu quero explicar para você o que seria condições de elegibilidade. Condições para ser eleito. O que é que o camarada precisa para ser eleito? Falar com você sobre condições de elegibilidade é falar condições para ser eleito. O que é que o camarada precisa para ser eleito? Devagarzinho. Eu quero primeiro lembrar para você sobre o voto. O voto. Ele é obrigatório para quem? Ele é obrigatório para quem? Você anota aí, ó, maior de 18, menor de 70. O voto, ele é obrigatório para quem, professor? Maior de 18, menor de 70. Não é 60, não é 65, é 70. Lembre, o camarada fica idoso com quantos anos? Ele fica idoso com 60. Ele fica idoso, professor, com 60 anos. Ele fica idoso com 60. Ele anda de graça no ônibus, gratuidade de transporte público urbano, 65. E ele vota, se quiser, 70. Olhe para você gravar. Camarada fica idoso com 60. Ele anda de graça, gratuidade de transporte público urbano, 65 anos. E ele vota, se quiser, 70. O voto é obrigatório para os maiores de 18, menores de 70. Gravou? Passa. O voto é facultativo. Para os maiores de 16, menor de 18, maior de 70
E eles, analfabetos. O voto é facultativo. Maior de 16, menor de 18, maior de 70 e os analfabetos. Perceba, o analfabeto, meu amigo, ele pode votar, mas não pode ser votado. O analfabeto, meu amigo, ele pode votar, mas não pode ser votado. Ele tem capacidade eleitoral, ele pode ter capacidade eleitoral ativa ou passiva. Ativa ou passiva. Você vai gravar. O analfabeto, ele irá ter capacidade eleitoral ativa. 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 André, capacidade eleitoral ativa é o quê? É votar. Capacidade eleitoral passiva é receber voto. Analfabeto, ele não recebe voto. Eu tenho o ativo e o passivo. O ativo e o passivo. O ativo, ele pode votar. E capacidade eleitoral passiva, ele não pode ser votado. Não pode receber voto. O analfabeto, meus amigos, ele é inelegível. Analfabeto, ele é inelegível. Inelegível. Não é assim? Isso, paroxítona terminada em L é acentuação. Tem um negócio desse. Enfim, aqui é rolo português também. Analfabeto, ele é inelegível. E o voto? O voto. Ele é proibido para quem, professor? O voto. Ele é proibido para quem? Ele é proibido para os estrangeiros e conscritos. Ele é proibido para quem? Estrangeiros e conscritos. Cuidado, meu povo. Quando eu falo assim, o voto é proibido para os estrangeiros, aí sempre tem um aluno que fala, pera aí, professor, pera aí. E lá no direito constitucional tem um camarada chamado português equiparado. Olha que coisa bonita. Lá no direito constitucional tem um camarada chamado português equiparado. Você fala onde é que está isso? Está lá no artigo 12, parágrafo 1º da Constituição. Lá no artigo 12, parágrafo 1º da Constituição, fala bem assim, ó, os portugueses com residência permanente no Brasil, se houver reciprocidade, terão os mesmos direitos que um brasileiro. Meu amigo, minha amiga, o português equiparado, ele terá os mesmos direitos que um brasileiro naturalizado. Eu quero dizer para você que a regra é que estrangeiro não pode votar nem ser votado no Brasil. A exceção é o português equiparado. A exceção é o português equiparado. O português equiparado, ele pode votar. Pode ser votado. Se a sua prova misturar constitucional com eleitoral e falar para você se o português equiparado ele vai poder votar ou se ele vai poder ser votado, você vai dizer assim, ó, pode. Português equiparado ele vai poder votar, vai poder ser votado. Português equiparado vai poder votar, vai poder ser votado. André, quem é o português equiparado? É o português de Portugal. É o português de Portugal, que tem residência no Brasil. Que não quer se naturalizar brasileiro, mas que tem os mesmos direitos que um brasileiro. Pode, professor? Pode. Essa é a exceção à regra. Belezinha? Então, ele, português equiparado, ele pode votar. Pode ser votado. Beleza. Tá todo mundo bem aqui? Todo mundo entendendo? Devagarzinho, devagarzinho. Tá? Eu tenho ainda os conscritos. Conscritos. André, quem é o conscrito? O conscrito é o camarada no serviço militar obrigatório. Forças Armadas, tá? Marinha, Exército ou Aeronáutica. O camarada que está aqui no serviço militar obrigatório, ele não pode nem votar e nem ser votado. O camarada que está aqui no serviço militar obrigatório, ele não pode nem votar e nem ser votado. Ele é conscrito. Esse camarada, enquanto estiver no serviço militar obrigatório, ele não pode nem votar e nem ser votado. Você fala assim, André, o camarada passou no concurso da Polícia Militar. Ele pode votar? Pode. Ele pode ser votado? Pode também. O camarada passou no concurso da Polícia Militar. Ele pode votar e pode ser votado. Agora, o camarada é conscrito e não está lá por causa do concurso público. Ele não está lá por conta do concurso público. Ele está lá porque ele se alistou com 18 aninhos e acabou ficando naquele ano inicial. Naquele ano inicial ele não pode nem votar, nem ser votado. Beleza? Tem muita gente que confunde isso aqui com os casos de perda ou suspensão dos direitos políticos lá do artigo 15. Lá do artigo 15 da Constituição, eu vou lá agora, e lá fala que eu não posso ter cassação de direitos políticos porque eu tenho os casos de perda ou suspensão. Beleza? Então, primeiro, lembre dos casos de perda ou suspensão que eu vou comentar lá daqui a pouco. Daqui a pouco eu comento sobre os casos de perda ou suspensão.
Aí tem gente que fala bem assim, André, o camarada que está condenação criminal transitada em julgado, ele perdeu os direitos políticos, ele não tem direitos políticos, na verdade. O camarada tem sentença condenatória com trânsito em julgado, os direitos políticos deles estão suspensos enquanto ele está cumprindo lá a pena. Entendeu? Então, eu não vou comentar disso agora, mas eu só quero que você lembre desse ponto aqui inicial. Por que eu estou comentando isso aqui para vocês? Por que eu estou comentando isso aqui para vocês? Porque quando eu falo com vocês sobre condições de elegibilidade, eu quero lembrar das condições para ser eleito. Elegibilidade. Eu quero lembrar das condições para ser eleito. O que é que o camarada precisa para ser eleito? Quais são as condições de elegibilidade? A primeira condição para ser eleito é a nacionalidade brasileira. É a nacionalidade brasileira. A primeira condição para ser eleito, brasileira. Vamos aqui brasileiro, tá? Nacionalidade brasileira. É a primeira condição para ser eleito. Nacionalidade brasileira. A segunda condição para ser eleito, é o pleno exercício dos direitos políticos. Pleno exercício dos direitos políticos. É a segunda condição para ser eleito. Eu vou botar aqui embaixo, ó. Primeira, nacionalidade brasileira. Nacionalidade brasileira. Segunda condição de elegibilidade, pleno exercício dos direitos políticos. Aí você fala assim para mim, André, então quer dizer que a regra que para ser eleito tem que ser brasileiro. Essa é a regra. Qual é a exceção? A exceção é ele, o português equiparado lá do direito constitucional. A exceção é ele, o nosso querido português equiparado lá do direito constitucional. Esse camarada, ele pode se candidatar. Belezinha? Então, condições de elegibilidade, nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos. Mais uma. Você tem que lembrar também da filiação partidária. Filiação partidária. Aí você fala a mim assim, poxa, professor. Então, para se candidatar, tem que estar filiado a partido político. Para se candidatar, tem que estar filiado a partido político? Sim, e essa é a regra. Para se candidatar, tem que estar filiado a partido político? Sim, e essa é a regra. Aí você fala bem assim, massa, André, mas qual é a exceção? Toda regra tem sua exceção. E aqui no direito eleitoral tem um monte de brechazinha que o aluno fica maluco, fala, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Professor, me ajude, eu tô aqui para te ajudar, meu amigo, eu tô aqui para te ajudar. Filiação partidária, a regra é que para se candidatar tem que estar afiliado a partido político. Mas a exceção é o militar. Aí você fala, meu Deus, o militar na Constituição Federal e no direito eleitoral também traz expressamente a vedação à filiação partidária dos militares. Os militares da ativa, enquanto na ativa, não podem estar filiados a partidos políticos. Aí você fala bem assim, oxente, como é que o camarada vai se candidatar? Porque a filiação partidária é uma condição de elegibilidade, professor. Como é que o camarada vai se candidatar? Como é que ele vai se candidatar? Se ele não pode estar filiado a partido político. É por isso que essa é uma exceção à regra. A regra é que para se candidatar, o camarada tem que ser filiado a partido político. Essa é a regra. Para se candidatar, o camarada tem que ser filiado a partido político. Essa é a regra. Mas a exceção é o militar. O militar da ativa, tá? O militar da ativa. Sabe por quê? Bolsonaro, ele era um militar da inatividade. E para se candidatar, ele teve que estar filiado a partido político. Então, um militar da inatividade, ele tem que estar filiado a partido político. Agora, o militar da ativa, ele é da ativa ainda. Está trabalhando, vai se candidatar. Ele pode estar filiado a partido político? Não, não pode estar filiado a partido político. Ele vai se candidatar sem estar filiado a partido político. Se ele for eleito no ato da diplomação, quando ele for para a inatividade, ele acaba se filiando para aquele partido político. Ele acaba sendo registrado por um partido, acaba ganhando o número daquele partido, etc. Aquele negócio bonitinho. Acaba se candidatando, mas não estando filiado àquele partido. Se ele for eleito no ato da diplomação, ele vai para a inatividade. No momento que ele vai para a inatividade, ele acaba se filiando àquele partido que ele foi eleito.
Conseguiu entender? Foi para inatividade, ele acaba se filiando àquele partido que ele foi eleito. Massa? Aí você fala assim, André, entendi isso aqui. Entendi. Então, condições de elegibilidade, meus amigos. Brasileiro plenamente falido, né? Falido, ó. Primeiro F de filiação partidária. Mais uma condição para o camarada ser eleito é o alistamento eleitoral. Alistamento eleitoral. Eu até estava comentando aqui, alistar-se como eleitor. Alistamento eleitoral. Alistamento eleitoral. Outra condição de elegibilidade, meus amigos. Outra condição de elegibilidade é a idade mínima. Idade mínima. E aqui é um problema. Aqui é um problema. Falido! Vou explicar já a idade mínima, tá? E a outra condição de elegibilidade, a outra é o domicílio eleitoral na circunscrição. Domicílio eleitoral na circunscrição. Domicílio eleitoral na circunscrição. É a última condição de elegibilidade aqui. É por isso que toda vez que a sua prova falar sobre condições de elegibilidade, você vai lembrar do aumento da gasolina. Falou em condições de elegibilidade. Você lembra, meu povo, do aumento da gasolina. Aumento da gasolina. Brasileiro plenamente falido. Brasileiro plenamente falido. Na paz de Deus, tá todo mundo bem aqui? Tudo certo? Você fala, meu Deus, nesse sabadão, tô escutando esse camarada falar. Essa é a ideia, meu povo, é falar sem parar. De verdade, ó. Brasileiro plenamente falido. Brasileiro plenamente falido. Condições de elegibilidade. Eu quero só lembrar o seguinte. Eu falei sobre a idade mínima, não falei? Falei. Aqui, ó. Idade mínima, condição de elegibilidade. Só que eu tenho uma idade específica para cada cargo. Tem um negócio que se chama telefone constitucional, ou aqui no nosso querido direito eleitoral, telefone eleitoral. Telefone eleitoral. Falou em idade mínima para se candidatar? Você vai lembrar do nosso querido telefone eleitoral. Idade mínima, telefone eleitoral. André, o que é esse telefone eleitoral? É o 3530 21 18. 3530 21. Eita, volta. Incorporou, sai dele. Sai dele em nome de Jesus. 3530 21 18. 3530 21 18. Telefone eleitoral ou telefone constitucional. Idade mínima para se candidatar. 35 anos para ser presidente, vice-presidente e senador. 35 anos para ser presidente, vice-presidente e senador. 30 anos, meu povo, 30 anos para ser governador e vice-governador. 30 anos, governador e vice-governador. 21 para ser prefeito, vice-prefeito, ó, deputados, juiz de paz. 21 para ser prefeito, vice-prefeito, deputados e juiz de paz. 21 para ser prefeito, vice-prefeito, deputados e juiz de paz. Você fala, massa, entendi. 21 prefeito, vice-prefeito, deputados e juiz de paz. Quem é o juiz de paz, professor? Quem é o juiz de paz? O juiz de paz, meu amigo, aquele camarada que traz guerra aonde tinha paz. Aquele camarada que celebra casamento. O juiz de paz é aquele camarada que traz guerra aonde tinha paz. É aquele camarada que celebra casamento. Esse camarada, a idade mínima são 21 anos. A idade mínima do juiz de paz, meu povo, são 21 anos. 21. Aí você fala, massa, eu entendi, professor. Eu entendi que a idade mínima para ser juiz de paz são 21 anos. E quando você falou aqui, ó, prefeito, vice-prefeito, deputado. Deputado engloba deputado federal, estadual, distrital. Sim. A idade mínima para ser deputado federal, estadual, distrital são 21 anos. Aí você fala, massa, também eu entendi. E 18 anos para ser vereador. Aqui, você até lembra do direito constitucional. Né?
35, 30, 21, 18. Aí você fala assim, André, eu entendi aqui, eu lembrei até do direito constitucional. Mas quando é que eu vou comprovar essa idade? Em qual momento eu vou comprovar a idade mínima para se candidatar? Em qual momento eu vou comprovar a idade mínima para se candidatar? Eu vou lembrar aqui de um negócio chamado posse. Posse. Eu sempre faço essa ligação ao concurso público de verdade. Você passou num concurso público para ser, deixa eu ver lá, policial federal, né? Ou delegado de polícia. Você está terminando a faculdade de Direito. Digamos que no concurso público que você iria fazer para delegado de polícia, não tinha a situação da atividade jurídica ou atividade policial. E aí você fez o concurso para delegado de polícia, está terminando a faculdade de Direito. Você fala, meu Deus, vai sair o concurso público na minha cidade. Para delegado de polícia, estou terminando a faculdade de Direito. Quando é que eu tenho que comprovar o nível superior? Na data da posse. Eu sempre falo isso no concurso público. Quando é que eu tenho que comprovar o nível superior? Na data da posse. Aqui. Eleitoral. Eu quero me candidatar a governador do estado. Estou falando de Sergipe aqui para vocês. Glorioso estado de Sergipe aqui para vocês. Eu quero me candidatar a governador do estado de Sergipe. Olha que coisa bonita, meu povo. Eu quero me candidatar a governador do estado de Sergipe. Eu quero me candidatar a governador do estado de Sergipe. Eu tenho que comprovar minha idade quando? Na data da posse. Professor, então você quer dizer que o camarada com 29 anos, ele vai se candidatar ao cargo de governador? Vai. Eu vou votar nele. Ele com 29, vou. Vai. Agora, quando ele tomar posse, meu povo, ele tem que ter 30. Na data da posse, ele tem que ter idade mínima. A regra é que a idade mínima tem que ser comprovada na data da posse. A regra é que a idade mínima tem que ser comprovada na data da posse. Como é que a FGV vai cobrar isso aqui? Ela vai contar uma historinha pra você. Vai falar que Joãozinho tinha 29 anos, queria se candidatar ao cargo de governador do estado, e estava com receio se ele podia ou não tomar posse como governador. Na data da eleição, ele tinha 29. Quando ele fosse tomar posse, ele já teria 30. Você, como advogado, vai dizer se ele pode ou não. É assim, pô. A FGV é assim. Você sabe que é. Ela vai contar uma historinha para você. E vai querer que você diga se isso pode, se isso não pode. Você é meu aluno. Você vai dizer assim, eu gravei essa desgraça. A idade mínima, a comprovação, em regra, é na data da posse. Qual é a exceção? A exceção é o camarada vereador. O vereador é a exceção. O vereador é a exceção. O vereador, ele tem que comprovar quando, André? Quando? No pedido de registro de candidatura. Lá atrás. Pedido de registro de candidatura. Lá atrás, meu povo, lá atrás ele vai comprovar. Lá no registro de candidatura ele vai comprovar. Então o vereador é lá no pedido de registro de candidatura. E a ideia é massa do vereador. A ideia é máxima do vereador. André, por que a ideia é massa? Porque é o seguinte. Você vai votar num camarada com 17 anos. Aí você fala, mas na posse ele vai ter 18. Então você vai votar o camarada com 17, vai votar nele. A ideia é massa. Aí veio a doutrina no direito eleitoral fala, rapaz, não dá não. A jurisprudência do TSE fala, rapaz, não dá não. Então, na verdade, o vereador, lá no pedido de registro da candidatura, ele tem que ter 18. Os demais cargos, na data da posse. Os demais cargos, na data da posse. Belezinha? Então, falou em condições de elegibilidade, meu povo. Você vai lembrar de condições para ser eleito. O que é que o camarada precisa para ser eleito? Você vai lembrar, ó, nacionalidade brasileira. Vai lembrar, pleno exercício dos direitos políticos. Joãozinho é inelegível, ele pode ser candidato? Não pode não, ele não está em pleno exercício dos direitos políticos. Filiação partidária, alistamento eleitoral, idade mínima e cuidado. Domicílio eleitoral na circunscrição. Você está assistindo minha aula essa hora pensando assim, meu Deus, esse cara não para de falar não. Eu não paro de falar não, meu filho. Eu pego um temazinho aqui e distribuo aqui na nossa tela. A intenção aqui é bater em todos os pontos que a FGV pode bater, tá? Então me desculpe se eu falo muito rápido, porque você volta um pouquinho no vídeo. Reta final de prova, eu tô aqui para entregar muita informação importante para você, porque eu acredito que você vai aprender essa desgraça e vai acertar as questões da sua prova. Belezinha, meu povo? E aí, eu tô aqui falando sobre domicílio eleitoral na circunscrição. André, o que é domicílio eleitoral na circunscrição? Já adianto para você, para não confundir. A FGV gosta desse negócio.
de confundir domicílio eleitoral com domicílio civil. Domicílio eleitoral é diferente de domicílio civil. Domicílio civil é onde eu moro. Domicílio eleitoral é onde eu voto. Olha que conceito chulo. É para você decorar mesmo. Domicílio eleitoral é onde eu voto. Domicílio civil é onde eu moro. Digamos, tá? Um exemplo bonito. Eu moro em Salvador e voto em Aracaju. Meu domicílio eleitoral é em Aracaju. É onde eu voto. Eu quero me candidatar a prefeito de Salvador. Eu posso? Eu moro em Salvador, quero me candidatar a prefeito de Salvador. Mas meu domicílio eleitoral é em Aracaju. Eu posso ser candidato a prefeito em Salvador? Não posso. Porque minha condição de elegibilidade é o domicílio eleitoral na circunscrição. Você aprendeu a vida toda isso aqui, lá em direito constitucional, e nunca realmente parou para entender. Você só decorou. Mas nunca realmente parou para entender. E eu estou aqui no direito eleitoral para mostrar para você entender. Domicílio eleitoral na circunscrição é diferente do domicílio civil. Conseguiu entender, meus amigos? Tá massa esse negócio aqui. Gostou até agora? Tá tudo bem? Na paz de Deus, tá todo mundo bem aqui? Tá todo mundo bem nesse sabadão? Vamos embora para mais uma? Aliás, vamos embora para nossa primeira questão. Primeira questão, aqui comigo, ó. Aqui comigo. João, cidadão, muito engajado politicamente. Ele foi condenado em sentença transitada em julgado a pena de detenção. Ele foi condenado em sentença condenado em julgado a pena de detenção. Aí ele continua. Substituída por pena restritiva de direitos. Por ter praticado um crime contra o patrimônio. Enquanto a pena restritiva de direitos produzia efeitos, João ajuizou a ação popular em defesa do meio ambiente. Olha que coisa bonita. Isso em razão de um loteamento clandestino que fora criado em uma área de preservação ambiental de caráter permanente. Para a surpresa de João, o processo foi extinto sem resolução do mérito, sob o argumento de que seus direitos políticos estavam suspensos em razão de efeitos produzidos pela condenação criminal. À luz da ordem constitucional, é correto afirmar que a extinção do processo nas circunstâncias indicadas foi: meu povo, ó pra mim. Aí você fala, meu Deus, André. O camarada estava falando sobre ação popular, que está lá no direito constitucional, mas está aqui também no direito eleitoral, né? Ação popular. Primeiro ponto. Ação popular. O que é que tem dela importante aqui no direito eleitoral da ação popular? O que é que tem aqui importante da ação popular? Eu já quero adiantar para você não confundir ação popular com iniciativa popular. O ponto em comum tem tudo a ver com o direito eleitoral, tá? Qual o ponto em comum, André? Qualquer cidadão é parte legítima para ajuizar a ação popular. Qualquer cidadão é parte legítima para ajuizar a ação popular. Um cidadão pode ajuizar a ação popular. Beleza? Iniciativa popular é para fazer projeto de lei. E, claro, tem que ser cidadão aqui também para participar do projeto de lei. Só que o quórum da iniciativa popular acaba variando. Se o projeto de lei é federal, se é estadual, se é municipal. Se for federal, é no mínimo 1% do eleitorado nacional. No mínimo 1%. Em pelo menos 5 estados, em cada estado 0,3%. Eu quero dizer para você que o ponto em comum nos dois, tanto para participar da iniciativa popular, como para participar da ação popular, é ser cidadão. Você fala, massa, André, até que eu entendi. Mas na questão, estava falando de um camarada que teve sentença condenatória com trânsito em julgado. E no caso de sentença condenatória com trânsito em julgado, suspende os direitos políticos desse camarada. Suspende. Sentença condenatória com trânsito em julgado suspende os direitos políticos desse camarada. Suspende. Se ele está com seus direitos políticos suspensos, ele não pode ajuizar ação popular. Ah, André, então quer dizer que enquanto ele tiver com seus direitos políticos suspensos, enquanto
ele tiver com seus direitos políticos suspensos, ele não vai poder, ele deixou de ser cidadão. Foi. Deixou de ser cidadão. Deixou de ser cidadão. Enquanto está com seus direitos políticos suspensos. Ele não está em pleno exercício dos direitos políticos. Não está. Ele está com seus direitos políticos suspensos. Deixou de ser cidadão. Naquele momento, sim. Naquele momento, sim. Perceba, meus amigos, perceba. Eu tenho aqui os casos de perda ou suspensão dos direitos políticos. Perda ou suspensão dos direitos políticos. Perda ou suspensão dos direitos políticos. Eu tenho aqui o caso de suspensão, que é a condenação criminal transitada em julgado. Ah, André, então quer dizer que todo preso tem seus direitos políticos suspensos. Mentira. É só o preso que tem sentença condenatória com trânsito em julgado. É só o preso que tem sentença condenatória com trânsito em julgado. Não é todo preso tem seus direitos políticos suspensos. Não é todo. Não é todo. É só o preso que tem sentença condenatória com trânsito em julgado. Então tá você como mesário, no dia da eleição, ó. Você como mesário, dia da eleição, tranquilinho ali, papapá, na paz de Deus, né? Como mesário, dia da eleição, tá lá, sentadinho, na paz de Deus. Chega um camarada com a tornozeleira no pé. Fala, e aí, mesário? E aí, mesário? Eu vou votar, viu? Aí você olha pra ele dá identidade pra você, você olhou pra ele e fala, meu Deus, será que ele vai poder votar? Meu amigo, ele só vai estar com os direitos dele suspenso se ele tiver sentença condenatória com trânsito em julgado. Se ele for um preso provisório, ele vai poder votar. Se ele for um preso provisório, meu amigo, ele vai votar na eleição. Conseguiu lembrar? Conseguiu? Tá. Inclusive, até tem um dado importante, mas depois eu conto esse dado aqui. Isso é mais penal. Meus amigos, incapacidade civil absoluta. Incapacidade civil absoluta. Incapacidade civil absoluta também é caso de suspensão. Também é caso de suspensão. Tá? Também é caso de suspensão. Fica aqui comigo, fica aqui, volta. Aqui, suspensão. Professor, quem é o incapaz absolutamente hoje? Hoje, o incapaz absolutamente hoje é o menor de 16. Eu vou lá no direito civil. Capacidade civil absoluta, menor de 16. Suspensão. Meus amigos, eu também tenho o cancelamento da naturalização. Eu era brasileiro. Pratiquei atividade nociva ao interesse nacional e cancelou a naturalização. Ei, meu Deus, fica aqui comigo, minha filha, pelo amor de Deus. Aqui é perda. Virei estrangeiro, perdi os direitos políticos. Beleza? Eu ainda tenho, meus amigos, a recusa de cumprir a obrigação legal a todos imposta. Recusa de cumprir obrigação legal a todos imposta. E para aqui a OAB, que sua prova FGV é suspensão. E improbidade administrativa, suspensão. Beleza? Então, vamos lá. Casos de perda ou suspensão estão aqui. André, você está comentando isso por quê? Se você olhar, né, onde é que está expresso dizendo qual é o caso de perda e o caso de suspensão? Não está. A doutrina aqui no direito eleitoral, ela fala, ei, eu só tenho como perda dos direitos políticos. O camarada que teve sua naturalização cancelada, praticou atividade nociva ao interesse nacional e teve o cancelamento da naturalização. Praticou atividade nociva ao interesse nacional e teve o cancelamento da naturalização. Esse camarada é perda. O resto é suspensão. Para o direito eleitoral, o resto é suspensão. Lá no direito constitucional existe uma discussão gigante sobre a recusa de cumprir a obrigação legal a todos imposta. Aí você fala, meu Deus, mas aqui no direito eleitoral, suspensão. Para FGV, suspensão. Nos direitos políticos. Beleza? Tudo bem? Tá tudo certo? Conseguiu entender? O que eu quero que você leve para a vida? Leve para a vida o seguinte, eu não posso ter cassação dos direitos políticos. Cassar direito político não pode. Tá? Cassar direito político não pode. Por isso. Vamos lá. Camarada aqui. João.
A luz, é correto afirmar que a extinção do processo na circunstância indicada foi. Essa é a extinção do processo. Porque ele está com o direito político suspenso. Foi certo ou foi errado? Foi certo ou foi errado? Aí vem a letra A e fala bem assim, certa. Pois enquanto a pena é restritiva de direitos produzir efeitos, os direitos políticos eles estão suspensos. E aí, meu povo? O que, é que você acha? É isso mesmo. Tá certo. O camarada André, ele praticou atividade. Ele cometeu um crime e teve seus direitos políticos suspensos. Ele pode ajuizar a ação popular? Não pode. A ação, nesse caso ali, foi extinta. E isso pode? Isso tá certo, pô. Porque enquanto a pena restritiva de direitos produzir efeitos, os direitos políticos deles serão suspensos. Isso mesmo. Letra A de amor. A de amor, tá? Letra B, errada, mentira. Letra C, errada, mentira. Letra D, certa. Direitos políticos de João permanecerão suspensos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado. Misericórdia. Não, não. Letra A de amor. Tá? Então, ó. Resolução do TSE aqui pra você, ó. Resolução não. Decisão aqui, TSE pra você. Fala bem assim, ó. É auto-aplicável o artigo 15, inciso 3º, que impõe a suspensão dos direitos políticos aos condenados em ação criminal transitada em julgado com duração seus efeitos. A suspensão dos direitos políticos é consequência automática da condenação criminal transitada em julgado, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por restritiva de direitos. Decisão do TSE aqui, ó. Meus amigos, 2019, tá? Ah, professor, mas a pena privativa de liberdade do camarada foi substituída por restritiva de direitos. E aí? E aí continua suspenso. Ah, professor, o camarada tá respondendo em liberdade, mas não já teve condenação criminal transitada em julgado. Continua suspenso. Conseguiu gravar? Meu povo, falta de legitimação para propor ação popular. Repare que eu vou além, viu? Eu vou além. Eu falei para você a decisão do TSE, aí vem pra cá, ó. Quem é que não vai poder ajuizar a ação popular? Quem teve cancelada a sua naturalização por sentença transitada em julgada? Quem teve sua nacionalidade cancelada administrativamente? No caso de suspensão de direitos civis por incapacidade civil absoluta. Suspensão dos direitos políticos por condenação criminal transitada em julgado. Do direito político por recusa de cumprimento de obrigação a todos os impostos. Mas aí, papai, aqui é lá no direito constitucional, tá? Aqui é lá no direito constitucional. Suspensão dos direitos políticos de condenação em ato de improbidade. Beleza. Isso aqui é lá no direito constitucional que tem isso aqui. E não para FGV, para banca de concurso público, tá? Banca de concurso público. Tudo bem? Direito eleitoral não tem. Caso de perda dos direitos políticos é apenas cancelamento da naturalização. Tá? O camarada era brasileiro naturalizado, praticou atividade nociva ao interesse nacional, e aí? Cancelamento da naturalização. Belezinha, meu povo. Primeira questão. Na paz de Deus. Vamos para a segunda. Após o devido processo legal, Pedro foi condenado em sentença transitada em julgado pela prática de crime. Avaliando os efeitos dessa condenação sobre os direitos de Pedro, enquanto durarem seus efeitos, assinale a alternativa correta. Meu filho, de novo. Pedro foi condenado em sentença transitada em julgado pela prática de crime. Meu filho, se ele foi condenado, suspendeu os direitos políticos dele. Suspendeu. Letra A. Ele não pode votar ou ser votado, mas nenhum outro direito fundamental é afetado pela condenação, salvo decisão judicial em sentido diverso. Você fala, meu Deus, nenhum outro direito fundamental é afetado. Isso não quer dizer que a liberdade de locomoção dele ele continua tendo. Letra B. Ele não pode votar ou ser votado, sendo-lhe ainda vedado o exercício do direito fundamental que pressupõe a condição de cidadão. Letra C. Ele não pode se alistar, votar ou ser votado, mas pode exercer sua plenitude a totalidade dos direitos fundamentais. Letra D. Ele está provisoriamente alijado do seu direito, do seu exercício de direitos fundamentais e políticos. E aí? E aí? Letra B, né? Você fala assim, André, explica aí. Devagar. A letra A fala assim. Ele não pode votar ou ser votado, mas nenhum outro direito fundamental é afetado pela condenação. Sim, nenhum outro direito fundamental é afetado pela condenação. E é. Salvo decisão judicial. Brincadeira. Letra B. Ele não pode votar ou ser votado, sendo ele ainda vedado o exercício do direito fundamental que pressupõe a condição de cidadão. Sim, meu povo, sim. Ah, André, ele não vai poder participar do plebiscito nem do referendo, não vai poder participar de iniciativa popular, não vai poder ajuizar a ação popular. Não! Não vai. Beleza?
Letra C. Não pode se alistar-se, votar ou ser votado, mas pode se exercer em sua plenitude a totalidade dos direitos fundamentais. Brincadeira, né, filho? E letra D. Provisoriamente alijado dos exercícios dos direitos fundamentais e políticos. Não. Né? B de bola. Nossa resposta era assim. Tranquilo, meu povo? Vamos para mais um. Aqui, ó. Bonitinho para você. Durante a vigência dos efeitos de uma condenação criminal transitada em julgado, ocorre a suspensão dos direitos políticos conforme estabelecido no artigo 15. Tá? Lembrar que vai dar a cassação dos direitos políticos. Tá aqui também, ó. Enquanto durarem seus efeitos. E aí, meu povo? E aí? Eu trouxe até um esqueminha para você lembrar disso aqui. Uma galera confunde a situação de suspensão dos direitos políticos com inelegibilidade, com inabilitação. Aí você fala, meu Deus, o professor agora tá realmente viajando na maionese. Não tô viajando não, porque eu sei que você confunde. Eu sei que você confunde. É só para lembrar. Código de hoje, OAB, tá? Código de hoje, OAB, que tá chegando agora, código de hoje, OAB. Beleza? Então, meus amigos, é importante. Suspensão. O camarada não pode nem votar, nem ser votado. Inelegibilidade. Ele pode votar, só não vai poder ser votado. Só não vai poder ser eleito. Ah, André, Joãozinho tá inelegível, mas foi votar. Pode, é? Pode. Ele pode votar, só não vai poder ser eleito. Vai poder votar, só não vai poder ser votado. Tá? Inabilitação. Ele pode votar, mas não pode votar. Não pode ser votado. Na verdade, na inabilitação para ocupar função pública, ele não pode ocupar nenhuma função pública. Nenhuma função pública. Então ele não pode ser candidato. Ah, André, pode receber um cargo comissionado? Não. Pode fazer concurso público? Não. Não pode. Então a gente confunde muito. O presidente da República, vou pegar um exemplo do Collor, tá? Collor praticou o crime de responsabilidade e tem uma situação na inabilitação para ocupar função pública por 8 anos. Ele não poderia ocupar nenhuma função pública. Não é que ele ficou inelegível. Ele não poderia ocupar nenhuma função pública. Nenhuma função pública. É diferente da inelegibilidade. Na inelegibilidade, ele não pode ser eleito. Mas ele pode ocupar função pública. Conseguiu entender? Passa aqui. Caminhando. Terceira, meu povo. Terceira. Tá todo mundo bem? Todo mundo entendendo direitinho? De verdade? Como é que tá? Tudo certo? Na paz de Deus? Vamos para a terceira? Meus amigos, terceira questão, vamos lá. Terceira questão fala o seguinte. Maria, estudante de direito, consultou seu professor a respeito da possibilidade de os militares participarem das eleições. Maria, estudante de direito, consultou seu professor a respeito da possibilidade de os militares cadê? Participar das eleições, votando ou concorrendo a cargos eletivos dos poderes executivo e legislativo. E aí, meu povo? E aí, meu povo? O que é que vocês acham? Militar pode? Militar pode ou não pode? Militar pode ou não pode? Militar pode ou não pode? Como é que é o esquema? Militar pode ocupar cargo eletivo ou não pode? Pode ocupar cargo eletivo ou não pode? O que é que vocês acham? Meu povo, é o seguinte, ó, devagarzinho pra você entender. Deixa eu tomar minha água aqui. Eu empaquei na água aqui. Ao vivo tá nisso, né? Vamos lá. Quase que eu entalo, de verdade. Militar, ele pode ocupar cargo eletivo ou não pode? Maria, estudante de direito, consultou seu professor a respeito da possibilidade dos militares participarem das eleições, votando ou concorrendo a cargos eletivos dos poderes executivo e legislativo. O professor respondeu corretamente que. De verdade, meus amigos, toda vez que você pensa assim, professor, o militar ele pode se candidatar, o militar ele pode votar, ele pode ser votado, você pensa no conscrito. O conscrito é o militar no serviço militar obrigatório. O conscrito é o militar no serviço militar obrigatório. E ele não pode nem votar e nem ser votado. Ele não pode nem votar e nem ser votado. Mas o conscrito, que está num serviço militar obrigatório, ele está lá porque ele quer? Não! Não está lá porque ele quer. Com 18 anos ele se alistou e aí ele acabou ficando. Não pode nem votar e nem ser votado. Nem votar e nem ser votado.
Beleza? Aí você fala, André, aqui eu entendi. Mas ela consultou o professor a respeito da possibilidade dos militares participarem das eleições, votando ou concorrendo a cargos eletivos. E aí, pode? Meus amigos, a regra para o militar é um pouquinho diferente. O militar, ele resolveu se candidatar. O militar, ele resolveu se candidatar. Quando eu falo sobre o militar, é o PM, o bombeiro ou o militar das Forças Armadas. O PM, o bombeiro ou o militar das Forças Armadas. O PM, o bombeiro ou o militar das Forças Armadas. André, ele pode se candidatar? Você vai olhar assim, devagarzinho, devagarzinho. Se ele tiver mais de 10 anos, ou se ele tiver menos de 10 anos. Mais de 10 anos ou menos de 10 anos. Mais de 10 anos ou menos de 10 anos. Se o militar resolveu se candidatar e ele tem mais de 10 anos, ele vai ficar agregado. Agregado. Militar resolveu se candidatar e ele tem mais de 10 anos de tempo de serviço, ele vai ficar agregado. Se ele for eleito no ato da diplomação, ele vai para inatividade. Se ele for eleito no ato da diplomação, ele vai para inatividade. Militar tem mais de 10 anos de tempo de serviço, resolveu se candidatar. O que acontece com ele? Ele fica agregado. Agregado o que é, professor? Ele está ainda na corporação. Não está recebendo nada, não está recebendo nada, mas está afastado. Desculpe. Está recebendo sim. Viajei agora. O que é militar agregado? Ele está na corporação. Ele está na corporação. Está recebendo normalmente. Está recebendo normalmente. E não está trabalhando. Não está trabalhando. Ele está afastado temporariamente. Então, o militar, ele tem mais de 10 anos, resolveu se candidatar. Militar tem mais de 10 anos, resolveu se candidatar. Ele fica agregado primeiro. André, o que é agregado? Agregado, ele recebe normalmente. Recebe normalmente. Mas ele não vai trabalhar. Está afastado temporariamente. E aí, durante esse tempo, ele vai acabar fazendo sua campanha e etc. E aí ele vai se candidatar. Ele se candidata afiliado a partido político? Não, porque não pode afiliação partidária para os militares. Beleza? Ele vai se candidatar. Se ele for eleito no ato da diplomação, ele vai para a inatividade. Se ele for eleito no ato da diplomação, ele vai para a inatividade. Professor, ele não foi eleito. O que acontece com ele? Ele não foi eleito. O que acontece com ele? Volta a trabalhar normalmente, como se nada tivesse acontecido. Volta a trabalhar normalmente, como se nada tivesse acontecido. Não foi eleito? Volta a trabalhar normalmente, como se nada tivesse acontecido. Se ele for eleito no ato da diplomação, vai para a inatividade. Beleza? André, menos de 10 anos, resolveu se candidatar. O que acontece com ele? Afastado do cargo. Afastado do cargo, você entende, excluído, exonerado, perdeu, acabou. Vai estudar para o próximo. Respondeu para mim, foi. Meu Deus. Então, o militar resolveu se candidatar. Você vai olhar, mais de 10 anos ou menos de 10 anos? Mais de 10 anos, pode? Pode. Menos de 10 anos, pode? Pode. Estou falando menos de 10 anos de tempo de serviço, tá? Mais de 10 anos de tempo de serviço, menos de 10 anos. Mais de 10 anos, fica agregado. Se eleito no ato da diplomação, vai para a inatividade. Menos de 10 anos, ele será afastado do cargo, você entende, excluído, exonerado, perdeu, acabou. Vai estudar para o próximo. Beleza, meus amigos, tudo certo. Todos os militares podem se candidatar a cargos eletivos, desde que se afastem da atividade. É isso? Não. Letra B. Todos os militares podem se candidatar a cargos eletivos, desde que sejam agregados pela autoridade superior. Letra C. O voto é permitido a todos os militares. Beleza. Mas somente podem concorrer a cargos eletivos militares que não exercem função de comando. Letra D. O alistamento eleitoral é vedado aos militares durante o serviço militar obrigatório. Mas os demais militares podem se alistar e voltar livremente. E agora, meu povo? E agora? É isso mesmo, é D de desgraça. O alistamento eleitoral é vedado aos militares durante o serviço militar obrigatório. Durante o serviço militar obrigatório. Mas os demais, PM, bombeiro, militar das Forças Armadas, que não é conscrito, pode se alistar, pode se candidatar e votar livremente. D de dado. Todos os militares podem se candidatar a cargos eletivos? Todos? Não. Todos os militares podem se candidatar a cargos eletivos desde que sejam agregados? Não, e o conscrito. O voto é permitido a todos os militares, mas somente pode concorrer a cargos eletivos que não exerçam função de comando. Não existe, não. Letra D. Tá. D de dizer. Beleza.
meu povo? Quarta questão. Maria pretendia concorrer a um cargo eletivo e tinha propriedades em diversos estados da federação. Ela tinha propriedades em diversos estados da federação. Consultou seu advogado a respeito do conceito de domicílio eleitoral, considerando a sua situação pessoal e a pretensão de se candidatar. A dúvida de Maria ressaltava do fato de residir há muitos anos no estado Alfa, mas talvez tivesse mais chance de ser eleita em outro estado. O advogado respondeu corretamente. E aí? E aí? Você lembra? Lembra que eu comentei com vocês sobre a situação do domicílio eleitoral? Que eu falei assim, cuidado para não confundir. Domicílio eleitoral é diferente de domicílio civil. Domicílio eleitoral é diferente de domicílio civil. Eu não comentei com você sobre isso? Comentei. Foi? Aí você fala assim, Maria, professor, Maria, ela... Como é que é o conceito do domicílio eleitoral? O advogado respondeu que o domicílio eleitoral de Maria. Como é que funciona esse negócio aqui? Ela pode se candidatar? Pode. Ela tem que se candidatar onde ela mora? Mas se ela tiver vínculo com outro lugar, ela pode também? Ela pode transferir o título eleitoral dela? Pode. Vou mostrar para você agora. Meu povo, é o seguinte, ó. O advogado respondeu corretamente que o domicílio eleitoral. Letra A. Necessariamente se sobrepõe ao domicílio civil, sendo direcionado pelos mesmos requisitos de ordem objetiva e subjetiva? É isso? Letra B. Se identifica com o conceito de posse ou propriedade, mas apenas se o eleitor ali fixar sua residência em caráter permanente. Letra C. Não precisa coincidir com o domicílio civil, podendo ser fixado em razão da presença de um vínculo especial com um vínculo local. É definido de ofício pela Justiça Eleitoral. E aí, meu povo? Ele precisa coincidir com o domicílio civil? Realmente não precisa. Não precisa coincidir com o domicílio civil. Não precisa coincidir com o domicílio civil. Tá? Podendo ser fixado em razão da presença de um vínculo especial com o respectivo local? Sim, meu povo, sim. Podendo ser fixado. Professor, então quer dizer que o domicílio civil é uma coisa e o domicílio eleitoral é outra. É isso? Domicílio civil é uma coisa e o domicílio eleitoral é outra. É isso mesmo, meu povo. Não confunda esse negócio, pelo amor de Deus. Não confunda essa desgraça, pelo amor de Deus. Tá? Então, não precisa coincidir com o domicílio civil, podendo ser fixado em razão da presença de um vínculo especial com o respectivo local. E aí, eu trago para vocês, meus amigos, ó, o artigo 42 do Código Eleitoral. Fala bem assim, ó. O alistamento se faz mediante a qualificação e inscrição do eleitor. Para efeito da inscrição, é domicílio eleitoral o lugar de residência ou moradia do requerente e, verificado ter listado mais de uma, considerar-se o domicílio qualquer delas. O conceito de domicílio eleitoral pode ser demonstrado não só pela residência no local, com ânimo definitivo, mas também pela constituição de vínculos políticos, econômicos, sociais ou familiares. O conceito de domicílio eleitoral pode ser demonstrado não só pela residência no local com ânimo definitivo, mas também pela constituição de vínculos políticos, econômicos, sociais ou familiares. Meus amigos, o domicílio eleitoral não precisa coincidir com o domicílio civil, podendo ser fixado em razão da presença de vínculo especial com o respectivo local. É isso que fala, inclusive, tanto o artigo 42 como a jurisprudência do TSE. Eu trouxe para vocês os dois pontos, para você perceber o que fala o Código Eleitoral e o que fala a jurisprudência do TSE. O Código Eleitoral, ele traz o que é domicílio eleitoral. É domicílio eleitoral, lugar de residência ou moradia. Verificado ter mais de uma, considera-se ao domicílio qualquer uma delas. Aí vem a jurisprudência do TSE e fala, ei, peraí, pode ser demonstrado não só pela residência no local, mas também se tiver vínculos políticos, econômicos, sociais, familiares. Quantas pessoas, isso aconteceu até comigo, tá? Comigo. Eu morei 4 anos no Paraná. Um abraço, inclusive, para meus amigos do Paraná. Morei 4 anos no Paraná. Morei numa cidade chamada Apucarana. E, na época, eu era sargento do Exército Brasileiro. Enfim, morei 4 anos no Paraná, lá em Apucarana. E eu continuava votando em Sergipe. Morei 4 anos no Paraná e continuava votando em Sergipe. O meu vínculo familiar, o meu vínculo social, estava em Sergipe.
Então, meus vínculos ficaram em Sergipe. Eu morava lá, mas meu vínculo era em Sergipe, quando tava votando em Sergipe, tá? O domicílio eleitoral era lá. O domicílio civil era no Paraná. Beleza, meu povo. Tudo certo. Massa, né? Quinta questão. Pedro, brasileiro, 25 anos, solteiro, após se formar no curso de Ciências Políticas na Universidade Federal do Tocantins, após se formar no curso de Ciências Políticas na Universidade Federal do Tocantins, cadê? Decidiu seguir o seu sonho de construir uma carreira política. Para iniciar sua jornada, Pedro decide se candidatar ao cargo de vereador da cidade de Gurupi, sua cidade natal. Tendo em vista as condições de elegibilidade previstas lá no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição, a idade mínima para o cargo de vereador é, meu amigo, se você errar uma questão dessa, me ajude. É só lembrar aqui do nosso querido telefone eleitoral 3530 2118, ó, 3530 2118. Eu tenho 35 anos para presidente, vice-presidente e senador. Eu tenho 30 anos para governador e vice-governador. Eu tenho 21 anos para prefeito, vice-prefeito, juiz de paz e deputado. E 18 anos a idade mínima para ser vereador. Lembrando que a idade mínima para o cargo de vereador, eu vou demonstrar quando? Na posse? Não. A posse é o resto. Aqui é na posse. Vereador no pedido de registro da candidatura. Vereador é no pedido de registro da candidatura. Beleza, meu povo? Tudo certo? Então, letra A de amor, né? Vereador, 18 anos. Uma horinha de live. Tá todo mundo bem? Respirando? Foi o primeiro tema. Vamos pro segundo tema, que é partidos políticos. Top 3, meu. Top 3. Falei. Vamos para partidos políticos agora, né? Partidos políticos, inclusive, caíram no exame passado. Partidos políticos. É por isso que eu tô aqui, para falar, inclusive, do exame passado. Vamos lá. Meu povo, sexta questão. O presidente XX do partido político Alfa pretendia estruturar uma federação partidária com um partido político beta, mas tem dúvidas em relação à conveniência dessa medida. Ele queria o quê? Estruturar uma federação partidária com um partido político beta, mas tem dúvidas em relação à conveniência dessa medida. Ao analisar a legislação de XX, chegou às conclusões assim. Tem um. A federação de partidos políticos pode ter abrangência nacional, estadual ou municipal? E é. Abrangência nacional, estadual ou municipal, é. E tem 2. Os partidos reunidos em federação devem permanecer a ela afiliados por no mínimo 4 anos, sendo que o descumprimento desse prazo impedirá o partido, entre outras consequências, da celebração nas coligações nas eleições seguintes. Os partidos políticos que integram a federação preservam sua identidade e autonomia. Isso é verdade, né? Isso é verdade. Meus amigos, e aí? O que vocês acham dessa questãozinha? Mas você fala, André, eu aprendi lá em partidos políticos que é livre a criação, fusão e a incorporação dos partidos políticos. É livre a criação, fusão e a incorporação dos partidos políticos. Partido político tem que ter caráter nacional. O partido em si tem que ter caráter nacional. Tá? Ah, professor, e aquele negócio de coligações partidárias. Isso aí não pode. Lá no sistema eleitoral proporcional. Aí não pode. Você fala, André, me explica esse negócio, que eu sempre confundo também. Eu tenho um sistema eleitoral proporcional e eu tenho um sistema eleitoral majoritário. Proporcional e o majoritário. Cuidado para não confundir, de verdade. O pau da goiaba, para ficar simples a explicação. Simples. Eu votei no sistema eleitoral proporcional. Quem tá no proporcional? Vereador e deputado. Tá? Proporcional, vereador e deputado. Deputados como votei no sistema eleitoral proporcional. O voto vai para ele e para o partido. O partido que tem mais votos
acaba tendo mais cadeiras naquela casa legislativa. Votei para ele e para o partido. O partido que tem mais votos acaba tendo mais cadeiras naquela casa legislativa. Perceba, meu amigo, perceba. Tem um negócio até bonito chamado quociente eleitoral. Mas aqui eu quero que você entenda. O partido que tem mais votos naquela casa legislativa tem mais cadeiras. É diferente no sistema eleitoral majoritário. No sistema eleitoral majoritário, eu votei no camarada e ganha quem tem mais votos. Ganha quem tem mais votos. Quem que é eleito pelo sistema eleitoral majoritário? Senador e o chefe do Poder Executivo, presidente, governador e prefeito. Esses camaradas são eleitos pelo sistema eleitoral majoritário. Ganha quem tem mais votos. Só para você lembrar, tá? Claro, André, pro chefe do Poder Executivo tem a situação do segundo turno. Menos pro prefeito, tá? O prefeito só vai ter segundo turno se o município que ele tiver mais de 200 mil eleitores. Então, a possibilidade de segundo turno para os prefeitos é só se aquele município tiver mais de 200 mil eleitores. Beleza? Senador não tem segundo turno, se chama majoritário. Ganha quem tem mais votos. Dentro que a doutrina, dentro do direito eleitoral, ela fala do majoritário simples e do majoritário absoluto. Né? A possibilidade de ter segundo turno majoritário absoluto. Tá? Majoritário simples, você vai lembrar do senador, por exemplo. Meus amigos, eu comentei isso aqui porque muita gente acaba confundindo. Então, já puxei o gancho do sistema eleitoral. Estou falando sobre partidos políticos, puxei o gancho para dar uma dicasinha a mais aqui no nosso top 3. Falei sobre isso aqui, eu venho para as alternativas. Ó, item 1, 2 e 3, qual que tá errado? Falando, né? O 1 tá errado, o 2 tá certo e o 3 tá certo. Isso mesmo, ó. O 2 tá certo e o 3 tá certo. Letra B de bola. B de bola. 2 e 3. Voltei aqui. Partidos políticos reunidos, federação, devem permanecer filiados mínimo 4 anos, certinho. Sendo que o descumprimento desse prazo impedirá que o partido, entre outras consequências, celebrar coligação nas próximas eleições. Os partidos políticos que integram a federação preservam sua identidade e autonomia. Beleza. Item 2 e 3, tá? Meu povo, só que tem um comentáriozinho nessa questão aqui para falar com vocês, ó. Top, aqui. A lei dos partidos políticos, ela fala bem assim: a federação terá abrangência nacional e seu registro será encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral. Então, na questão, ele já fala assim: nacional, estadual, municipal. Não, a federação terá abrangência nacional, tá? O item 2 e 3 tá bonitinho, de acordo com a lei dos partidos políticos. Beleza? Tem mais. Eu trouxe também para você a diferença de coligação para federação. Coligação para federação. André, por que você trouxe essa diferença de coligação para federação? Isso aqui vai servir de revisão para sua prova. De verdade, o exame passado, ele cobrou partidos políticos. Eu quero que ele cobre de novo nesse exame, que você vai acertar. Eu quero que ele cobre de novo nesse exame para você acertar. Você não tá aqui no sábado à noite pensando assim: poxa, eu tô assistindo essa aula, o camarada tá falando. Eu tô batendo no que vai cair na sua prova. Se bater nessa parte aqui de partidos políticos, você vai acertar. Diferença de coligação para federação. Ó, coligação constituída para disputar e vencer uma determinada eleição majoritária. Presidente, governador, prefeito. Atuação se limita ao período eleitoral. Certo? Depois da eleição, a coligação é dissolvida. Não precisa ser nacional. Tá vendo aqui? Federação, ó. Ela é construída para atuar no mínimo durante 4 anos. Aqui é para vencer uma eleição majoritária. A coligação. A federação, no mínimo 4 anos. Como se fosse uma agremiação partidária. Beleza? Aí vem, ó. A atuação da coligação é limitada ao período eleitoral. A atuação da federação, sua atuação, não ocorre apenas no período eleitoral, mas também durante o exercício do mandato. A federação dura no mínimo 4 anos. Tem mais. Coligação. Não é possível a coligação para disputar eleições proporcionais. Lembra que eu falei isso para vocês? Né? Sistema eleitoral proporcional não tem coligação. Já a federação, ela não existe restrição no caso da eleição proporcional. Beleza? Tudo certo? Pulei esse item 3, ó. O item 3. Coligação. É possível a existência de coligações no âmbito nacional, estadual e distrital. Já a federação
âmbito nacional. Falei sobre item 4. Ó, item 5. Item 5. A coligação, o registro dela é perante o juízo competente para o registro da candidatura. Já a federação, o registro dela é no TSE. Registro da federação é no TSE. Da coligação é no juízo competente para o registro da candidatura. A coligação, durante o período eleitoral, o partido somente terá legitimidade para atuar de forma isolada. Já a federação é assegurada a identidade e autonomia dos partidos integrantes da federação. Item 7, ó. Na coligação, eventual saída do partido impactará tão somente nas candidaturas eventualmente registradas. Aqui, federação. O partido que sair da federação antes do prazo mínimo fica sujeito a sanções. Na federação, o partido que sair antes do prazo mínimo fica sujeito a sanções. E a prestação de contas da coligação é feita por cada partido isoladamente. A prestação de contas da federação é feita de forma conjunta. Meu amigo, eu sei que aí você olha isso aqui e fala, meu Deus, parece ser chato. Mas se você consegue entender isso aqui, consegue diferenciar a federação de coligação, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. Se você conseguir diferenciar isso aqui, tudo fica mais fácil. Beleza, meus amigos? Massa, tá tudo certo, na paz de Deus. Vamos continuar. Maria, ela foi eleita deputada federal pelo partido político. Pouco tempo após a posse, Maria foi sondada em relação ao seu interesse de vir a se filiar ao partido político Beta, já que não atingiria os limites exigidos pela cláusula constitucional de desempenho. Considerando os termos dessa narrativa, é correto afirmar que Maria... E aí, meu povo, cláusula constitucional de desempenho. Meu povo, você lembra desse negócio? Cláusula constitucional de desempenho. Você lembra desse negócio? Maria, ela foi eleita deputada federal pelo partido político Alfa. Pouco tempo após a posse, Maria foi sondada em relação ao seu interesse em vir filiar ao partido político Beta. Só que, já que no partido Alfa, ela não atingiu os limites exigidos. E aí, meu povo? E esse negócio aí? Como é que funciona? O que é que vocês acham? Meus amigos, cláusula de barreira, ó. Bonitinho pra você. A cláusula de barreira impõe somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito à TV, à rádio e TV, os partidos políticos que alternativamente obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados 3% dos votos válidos ou em mais um terço da federação, da 9 estados, mais 2% dos votos válidos em cada uma delas. Então, devagarzinho. Impõe somente terão direito a recurso do fundo partidário, acesso gratuito à rádio e TV. Partido político que tiver 9 deputados, né? 9 deputados, obtiver nas eleições da Câmara dos Deputados 3% dos votos válidos ou um terço das unidades da federação, mais 2% dos votos válidos em cada uma delas. Ou eleger, ou não, né? É isso mesmo. Ou eleger 15 deputados federais, mais um terço das unidades da federação, tá? Ao eleito por partido político que não atingir, é assegurado o mandato, mais facultada a filiação sem perda do mandato a outro partido que tenha atingido. Essa filiação não é considerada para fins de distribuição do fundo ou tempo de TV. Devagarzinho para você lembrar agora. Meu povo, é o seguinte. Falou em cláusula de barreira. Olha o que a questão falou. Ó. Maria foi eleita deputada federal pelo partido político Alfa. Pouco tempo após a posse, ela foi sondada em relação ao seu interesse de vir para o partido Beta. Por quê? Porque a Alfa não conseguiu os limites exigidos pela cláusula constitucional de desempenho. Aí você fala, André, me explica aí, essa cláusula constitucional de desempenho. Aí eu venho para cá, cláusula de barreira. Essa cláusula de barreira, ela impõe somente que terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito à rádio e TV os partidos políticos que alternativamente, item 1, obtiverem nas eleições para a Câmara de Deputados 3% dos votos, mais um terço da unidade da federação, 9 estados, né?
E 2% dos votos válidos em cada uma delas. Ou eleger 15 deputados federais em pelo menos um terço das unidades da federação. Você fala, André, entendi. Então, esse partido vai ter recurso do fundo partidário e acesso gratuito à TV. O camarada que foi eleito por um partido que não atingiu, esse camarada é assegurado o mandato e facultada a filiação sem perda do mandato a outro partido que tenha atingido. Pô, eu tô naquele partido lá, mas naquele partido que eu tô, ele não conseguiu isso aqui. Ele não conseguiu atingir, né, na situação da cláusula de barreira. Ele não teve os 15 deputados federais em pelo menos um terço das unidades da federação. Ele não teve. Então, nesse caso aqui, é facultada a filiação sem perda do mandato a outro partido. A outro partido. Essa filiação não é considerada para fim de distribuição do fundo ou tempo de TV. Ou tempo de TV. É isso que eu quero explicar para você. Então, Maria, ela pode trocar de partido? Pode trocar de partido. Tá? Porque o partido que ela estava não atingiu os limites exigidos pela cláusula constitucional de desempenho. Pode. Tá? Letra A. Foi eleita pelo sistema proporcional. Logo, o mandato obtido pertence a alfa, o que impede de se filiar a beta. É isso? Letra B. Somente pode se filiar a beta caso a alfa não atinja, na eleição subsequente, pela segunda vez consecutiva, o limite exigido pela cláusula de barreira. É isso? Letra C. Embora tenha sido eleita pelo sistema proporcional, pode se filiar a beta caso haja concordância de alfa, sendo sua filiação considerada para fim de distribuição do fundo. É isso? Letra D. Pode se filiar a beta, desde que o partido político tenha atingido os limites exigidos pela cláusula constitucional de desempenho, não sendo sua filiação considerada para certos fins, como acesso gratuito ao tempo de TV. E aí? Qual a resposta correta? Fala para mim. Letra D de dado, né? Ó. Pode se filiar a beta, desde que esse partido tenha atingido os limites exigidos pela cláusula constitucional de desempenho, não sendo sua filiação considerada para certos fins. Então, ela pode, tá aqui no nosso esqueminha, ó. Tá aqui no nosso esqueminha. Ao eleito pelo partido que não atingir, é assegurado o mandato e facultada a filiação a outro partido, sem perda do mandato a outro partido que os tenha atingido. Tá? Essa filiação não é considerada para a distribuição do fundo ou tempo de TV. Tá aqui, letra D de dado é a nossa resposta. Tudo certo, meus amigos? Tem mais. Oitava questão. Prova da OAB, exame passado. Helena, filiada a partido político Beta. E candidata ao cargo de governadora. Ela foi candidata ao cargo de governadora do estadual. Consultou seu advogado a respeito da composição dos gastos de campanha, mais especificamente, se o pagamento de honorários em razão da prestação de serviço advocatício no curso e em razão da campanha eleitoral teria essa natureza jurídica. A assessoria respondeu corretamente os referidos honorários. Vamos lá devagarzinho para você entender. Ela é filiada ao partido político Beta e candidata ao cargo de governadora. Ela consultou seu advogado a respeito da composição dos gastos de campanha. Mais especificamente, se o pagamento de honorários em razão da prestação de serviços advocatícios no curso e em razão da campanha eleitoral teria essa natureza jurídica. E aí, os honorários tem ou não tem essa natureza jurídica? Meus amigos, ó, importante aqui para você. Os gastos com honorários advocatícios serão considerados como gastos eleitorais. Contudo, não são sujeitos aos limites conforme o artigo 18. Vem o artigo 18A e fala bem assim, ó. Serão contabilizados nos limites de gastos de cada campanha as despesas efetuadas pelos candidatos e as efetuadas pelos partidos que puderem ser individualizadas. Não estão sujeitos aos limites de gastos ou limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa. Para fins do exposto no caput deste artigo, os gastos advocatícios e de contabilidade referentes à consultoria, assessoria e os honorários relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como o processo judicial decorrente de defesa do interesse do candidato ao partido político, não estão sujeitos ao limite de gastos. Então, meus amigos, falou em gastos honorários advocatícios. Gastos com honorários advocatícios.
Eles são considerados como gastos eleitorais, só que eles não são sujeitos aos limites. Está lá no 18A. São considerados gastos eleitorais, mas não estão sujeitos aos limites. Belezinha? Então era isso que ela queria saber. Ó. Ela perguntou assim, ela queria saber, consultou o advogado a respeito da composição dos gastos de campanha e se o pagamento dos honorários em razão da prestação de serviços advocatícios no curso e em razão dessa campanha, em razão da campanha eleitoral, teria natureza jurídica. A senhora respondeu que se referia aos honorários. Aí está aqui. Considerados gastos eleitorais e não estão sujeitos aos limites. Artigo 18A. Belezinha? Letra A. Estão incluídos no limite de gastos. Letra B. São considerados gastos eleitorais e não estão incluídos no limite de gastos de campanha. Letra C. Pela sua essência alimentar, não tem correlação com gastos eleitorais. Letra D. Podem ser considerados gastos eleitorais caso o candidato assim se declare. Estão incluídos no limite de gastos? Não, né? Bem de bom. São gastos eleitorais, beleza, e não estão incluídos no limite de gasto de campanha. Artigo 18, bonitinho, tá aqui, ó. Gastos eleitorais. Os gastos com honorários advocatícios são considerados gastos eleitorais. Contudo, não são sujeitos ao limite. Artigo 18A. Beleza? Certo? Aqui, 18A. E ainda trouxe o parágrafo único para você. Beleza, meu povo? Letra B de bom. Aqui, ó. Tem mais, né? Trouxe mais comentários, ó. Os gastos honorários advocatícios não são considerados gastos eleitorais, contudo, não são sujeitos a limites. São gastos eleitorais, contudo, não são sujeitos aos limites, tá? Não são sujeitos aos limites. Artigo 18A, serão contabilizados os limites dos gastos de cada campanha, as despesas efetuadas pelos candidatos e as efetuadas pelos partidos políticos. A C está incorreta, fala das vinculações com a limitação dos gastos, e a D também está incorreta. Bonitinho. Mais uma, meu povo. Nona questão, fala bem assim, ó. No ano anterior, a realização de eleições para cargos eletivos federais e estaduais, os dirigentes dos partidos políticos Alfa e Gama iniciaram tratativas para se aliançarem, tanto nas eleições majoritárias como nas proporcionais. Mas havia uma dúvida em relação ao modelo a ser utilizado. Após consultarem a legislação de regência, concluíram que deveriam formar. Meu amigo, minha amiga, já falei com você muito aqui, sobre federação, sobre coligação, inclusive. Né? Inclusive na questão ele está falando sobre eleições majoritárias, eleições proporcionais. Já trouxe até uma pequena diferença da majoritária para proporcional. Não foi assim? Falei, ó, majoritária, ganha quem tem mais votos. Proporcional, votei para ele, o voto vai para ele e para o partido. O partido que tem mais votos elege mais pessoas. Foi assim que eu falei? Mas você fala, André, eu entendi até aqui. E aqui tá bonito. Você trouxe, inclusive, a diferença de federação para coligação. E é isso que foi cobrado na prova passada. Ó, no ano anterior à realização das eleições para os cargos eletivos federais e estaduais, os dirigentes dos partidos políticos iniciaram tratativas para se aliançarem, tanto nas eleições majoritárias como nas proporcionais. Mas havia uma dúvida em relação ao modelo a ser utilizado. Após consultarem a legislação de regência, concluíram corretamente que deveriam formar. E aí, eu trouxe para você primeiro três conceitos. Se falar na sua prova sobre coligação. Professor, o que é coligação? Tá aqui, ó. É uma forma de união entre partidos para a disputa de eleições majoritárias. Falou em eleição majoritária, mas não proporcional. Você vai lembrar de coligação. Coligação tem duração máxima de 4 anos, deve ser registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Tá? Coligação. Não confunda a gestão colegiada. Gestão colegiada é uma forma de administração dos partidos políticos, mas não uma forma de união entre partidos políticos. A gestão colegiada é composta por um grupo de dirigentes que são eleitos pelos filiados do partido. Ajuntamento partidário é uma forma de união entre partidos políticos, mas não é uma forma legal de união. Ajuntamento partidário não é reconhecido pelo TSE. Falou em ajuntamento partidário, você vai lembrar que não é reconhecido pelo TSE. Lembrei disso aqui? Vem para cá. Ó. Ele quer saber, ó, após consultar a legislação de regência, concluir corretamente que ele deve formar coligação, que se extinguirá ao fim do prazo para ajustamento da ação de impugnação no mandato eletivo. Já comento sobre ela, inclusive. Letra B. Gestão colegiada, somente utilizada nas eleições proporcionais, que deve perdurar até o fim do prazo do mandato.
ajuntamento partidário, federação, sendo que os partidos devem permanecer filiados por no mínimo 4 anos, contado o respectivo ingresso. E aí, meu povo? E aí? Qual a resposta? Diga para mim. Coligação, federação, ajuntamento, gestão colegiada. O que, é que vocês acham? O que, é que vocês acham? Letra? Letra? D de dado, né? D de dado. D de desgraça de novo. Federação. Sendo os partidos devem permanecer filiados por no mínimo 4 anos, contados da data respectiva ingresso. Tanto que eu trago para você de novo. Né? Letra A. Coligação. Não podem ser formadas para eleições proporcionais. Apenas para eleição majoritária. Conforme o artigo 6º, é facultado os partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligação para eleição majoritária. Ó, é facultado. Eita, meu Deus do céu. É facultado. Cadê? É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações para eleição majoritária. Tá? Majoritária. Letra B e C, incorreta, ó. Alternativa trazem nomenclaturas de gestão colegiada, ajuntamento partidário que não tem correspondência. A D está incorreta. Desculpe, a D está correta, né? A federação de partidos cumpre a finalidade pretendida e a alternativa se mostra consonante com o artigo 11. 2 ou mais partidos políticos deverão se reunir em federação, a qual, após a constituição, o respectivo registro perante o TSE, atuará como se fosse uma única agremiação partidária. A criação de federação obedecerá às seguintes regras. Partidos reunidos em federação deverão permanecer filiados no mínimo 4 anos. Então tá aqui o do mínimo 4 anos. Eu acho que eu até me equivoquei quando botei o primeiro conceito aqui de federação. Federação, união de partido político. Misturei um pouco, não foi? Não, tá certinho. Letra D, nossa resposta, federação. Tá? Trouxe aqui o artigo 11A, que fala sobre a federação, ó. Somente poderá ser integrada por partidos com registro definitivo no TSE. Federação. Eita, volta. Ainda, partidos reunidos na federação permanecer no mínimo 4 anos. E a federação pode ser construída até a data final do período da realização das convenções partidárias. Tá aqui, bonitinho para você. Federação, tá? Não coligação. Então, retificando, federação e não coligação. A gente vai falando até dar uma ratada aqui, uma ratada ali. Acontece. Né? Já tá 1h30 de live. Eu sei que já tá ficando tarde, a gente acaba dando aquela ratadazinha. Então é bom a gente fazer ao vivo. Para vocês não confundirem federação com coligação. Novamente, trago para vocês aqui. Coligação, meu povo. Devagarzinho agora para ficar mais fácil de entender. Coligação. Construída para vencer uma determinada eleição majoritária. Uma determinada eleição majoritária, você vai lembrar, coligação. Já a federação tem para atuar no mínimo 4 anos, como se fosse uma única agremiação partidária. Coligação, André. Coligação. Atuação se limita ao período eleitoral. Federação, meu povo. Sua atuação ocorre não apenas no período eleitoral, mas também durante o exercício do mandato. A federação dura no mínimo 4 anos. Tem mais. Coligação. É possível a existência de coligações em âmbito estadual, nacional, distrital. Já a federação é nacional. Tem mais. Não é possível coligação para as eleições proporcionais. 34. Não existe restrição da federação para as eleições proporcionais. E assim por diante. Lembra dessa diferença? Por quê? Sabendo disso aqui, você mata várias questões da OAB. Tá? Eu sei que às vezes se confunde um detalhe ou outro, mas você consegue diferenciar coligação de federação. Beleza, meu povo? Inelegibilidades. Tem tempo ainda para a gente falar sobre inelegibilidade. Meus amigos, é o seguinte, ó. Para falar com vocês sobre inelegibilidades, eu quero primeiro bater no ponto do chefe do Poder Executivo. Chefe do Poder Executivo. Por que eu quero bater nesse ponto? Chefe do Poder Executivo. Porque geralmente as questões da FGV, elas batem muito na parte do chefe do Poder Executivo. Batem muito na parte do chefe do Poder Executivo. Ah, André, como assim? Em relação às inelegibilidades, o prefeito, o governador ou o presidente, ele pode ter quantos mandatos consecutivos? 1 mais 1. Pode ter 3. 1, 2, 3. Consecutivo? Não pode. Ah, André, se não for consecutivo, aí pode. Se não for consecutivo, aí pode.
Isso a FGV gosta de cobrar. Isso a FGV gosta de cobrar. Então, para o chefe do Poder Executivo, eu já tenho uma primeira situação da inelegibilidade, né? O camarada é prefeito. Eu fui prefeito esse ano. Prefeito no outro ano. Eu posso ser prefeito no outro ano? Não posso. Ah, eu posso ser em outro município diferente? Não posso. Ter um negócio chamado de prefeito itinerante? Não pode. Inclusive, a STF já falou sobre isso. Não pode a situação do prefeito itinerante. Também não pode. Então, eu já quero adiantar para vocês aqui nas inelegibilidades, sobre a situação do chefe do Poder Executivo. É em cima dele que a FGV conta. Respira, meu povo, sabadão. Eu sei que já passamos aí 1 hora de live, falando bastante coisa, muito detalhe, mas devagarzinho, devagarzinho. Vou tomar uma água aqui, E aí vamos para a próxima, tá? Meus amigos, décima questão. Maria pretende concorrer ao cargo de prefeita do município-alvo, sendo a única pretendente ao cargo no âmbito da convenção partidária. Mas ela foi informada pela assessoria jurídica do seu partido que isto não seria possível. Esse atendimento decorria do fato de Maria ser alcançada por uma causa de inelegibilidade e somente iria exaurir os seus efeitos 3 dias antes da data da eleição. Insatisfeita com a informação da assessoria jurídica, Maria consultou um advogado especializado na matéria que lhe explicou corretamente que a referida informação seria. Devagarzinho, meus amigos, para entender, ó. Maria, ela pretende concorrer ao cargo de prefeita do município-alvo, sendo a única pretendente ao cargo no âmbito da convenção partidária. A única, certo? Mas foi informada para a assessoria do partido que isso não seria possível. Esse entendimento decorria do fato de Maria ser alcançada por uma causa de inelegibilidade, que somente iria exaurir seus efeitos 3 dias antes da data da eleição. Mas iria exaurir os efeitos. Mas iria. Insatisfeita com a informação da assessoria jurídica, Maria com seu advogado falou: ei, doutor, é o seguinte, eu tô com a causa de inelegibilidade, mas essa situação que me torna inelegível, ela acaba 3 dias antes da eleição. Na data da eleição, eu sou inelegível. Na data da eleição, eu sou elegível. E aí? Eu posso ou não posso concorrer? Meus amigos, pode. Ah, professor, ela pode concorrer? Pode. Mas ela não é inelegível, ela é inelegível hoje. Mas quando estiver perto da eleição, 3 dias antes, ela vai poder concorrer. Aqui comigo, ó. Aqui comigo, ó. Letra A. Certa, pois o processo seletivo se inicia com pedido e registro da candidatura. Maria não pode obter o seu deferimento em razão da incidência da causa de inelegibilidade. Letra B. Isso certo, pois o registro de Maria será indeferido em razão da referida causa de inelegibilidade, o que impedirá de realizar propaganda eleitoral. Letra C. Ó. Errado, pois a presença de causa de inelegibilidade não deve ser analisada por ocasião do pedido de registro da candidatura, mas sim na época da diplomação. Letra D. Errado, pois o exaurimento da inelegibilidade em momento anterior à eleição configura alteração fática e jurídica superveniente ao registro, o que afasta a inelegibilidade. Isso mesmo, meus amigos. Isso mesmo. O exaurimento da inelegibilidade em momento anterior à eleição configura alteração fática e jurídica superveniente ao registro. Ah, mas no registro ela estava inelegível. Mas, meu amigo, na data da eleição, ela não vai estar elegível? É isso que importa. É a data da eleição. Na data da eleição ela vai estar elegível. Então, tá errado a situação aqui, e essa é a nossa resposta, pois o exaurimento da inelegibilidade em momento anterior à eleição configura alteração fática e jurídica superveniente ao registro, o que afasta a inelegibilidade. Aqui, meus amigos, ó, bonitinho para vocês. Artigo 11 fala sobre isso. O artigo 11 fala sobre isso, tá? As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento de formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvada as alterações fáticas, jurídicas supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade. Meus amigos, ó, súmula 70 do TSE fala: o encerramento do prazo de inelegibilidade antes do dia da eleição constitui fato superveniente que afasta a inelegibilidade, nos termos do artigo 11.
Então, meus amigos, resposta da gente, letra D de dado, tá? Letra D de dado. 11ª, vamos lá. 11ª questão. Maria, filha da governadora do estado, Alfa, pretende iniciar sua carreira política na próxima eleição municipal. Com o propósito de verificar a existência de algum óbice à realização desse objetivo, consultou um advogado, sendo-lhe corretamente informado e com abstração dos demais requisitos. Devagarzinho. Maria, filha da governadora do estado, ela pretende iniciar sua carreira política na próxima eleição municipal. Com o propósito de verificar a existência de alguma óbice à realização desse objetivo, consultou um advogado, sendo-lhe corretamente informado que, com abstração dos demais requisitos. Meus amigos, eu tenho agora uma situação da inelegibilidade reflexa. Inelegibilidade reflexa. Essa inelegibilidade reflexa, ela vai atingir a situação do chefe do Poder Executivo. Chefe do Executivo. Parentes consanguíneos ou afins até 2º grau. Parentes consanguíneos ou afins até 2º grau. Vai atingir o chefe do Poder Executivo, parentes consanguíneos ou afins até 2º grau. Se o camarada é prefeito, os parentes do prefeito até 2º grau não podem ser candidatos naquele município que ele é prefeito. Não pode. Os parentes dele até 2º grau não podem ser candidatos naquele município que ele é prefeito. Naquele não pode. Tá? Ah, André, camarada é governador. Os parentes do governador até 2º grau não podem ser candidatos naquele estado onde o camarada é governador. Em outro pode, mas naquele estado onde o camarada é governador não pode. Mesma coisa, o camarada é presidente da república. Os parentes do presidente até 2º grau, parentes consanguíneos ou afins, não podem se candidatar naquele país enquanto o camarada é presidente. André, qual é a exceção a essa regra? Se o camarada já tem mandato eletivo e é candidato à reeleição, ele já conseguiu sem a influência daquele chefe do Poder Executivo. Então, se o camarada já tem mandato eletivo e é candidato à reeleição, aí pode. Nesse caso aqui, meus amigos, ó, Maria, ela é filha da governadora. Ela quer se candidatar na eleição municipal. Pode? Não pode. Naquele estado onde a mãe é governadora, não pode. Tá? Não pode. Letra A. Em razão do cargo ocupado por sua mãe, ela não poderá concorrer a qualquer cargo eletivo na eleição municipal, independente da localização do município. Aí você fala, se o município fosse em outro estado, aí poderia. Letra B. Em razão do cargo ocupado por sua mãe, ela apenas não poderá concorrer à eleição a cargo eletivo no município situado no território alfa. Aí beleza. No território alfa não pode, mas outro pode. Letra C. Em razão do cargo ocupado por sua mãe, ela apenas não poderá concorrer aos cargos eletivos na chefia do executivo. Mentira. Letra D. Em razão do cargo ocupado por sua mãe, ela está com direitos políticos suspensos. Meu Deus! Sobrou pra gente letra B, né? De bola. Em razão do cargo ocupado por sua mãe, ela apenas não poderá concorrer na eleição aos cargos eletivos dos municípios situados no território de Alfa. Letra B de bola. Tá? B de bola. Meus amigos, só para você lembrar aqui, ó, inelegibilidade reflexa. Só para o chefe do Poder Executivo. Inelegibilidade reflexa é provocada presidente da República, governador, prefeito, mandatos no legislativo, senador, deputado, vereador, não tem inelegibilidade reflexa. Quem é atingido pela inelegibilidade reflexa? O cônjuge, ou companheiro, parentes consanguíneos afins até 2º grau, né? E caso o cônjuge, o companheiro, e os parentes até 2º grau já forem titulares de mandato eletivo, poderão se candidatar à reeleição. Isso pode, tá? Lembrando, meus amigos, as hipóteses de inelegibilidade relativa não são taxativas, porque lei complementar pode criar mais outros casos de inelegibilidade, tá? Inelegibilidade reflexa, o vínculo é 2º grau, diferente do nepotismo, que o vínculo é 3º grau, e súmula vinculante 18, né? A dissolução do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade. Caso de morte, afasta. Então, só devagarzinho para você entender. Eu quero que você lembre o seguinte, ó. Uma galera confunde a situação da
inelegibilidade com nepotismo. Nepotismo é terceiro grau, inelegibilidade é segundo. Fala, André, máximo entendi. Uma galera confunde também sobre a súmula vinculante 18. A dissolução do vínculo conjugal no decorrer do mandato não afasta a inelegibilidade. É exceção, caso de morte. Beleza? E tem mais. Eu tenho uma situação chamada inelegibilidade relativa e tenho as inelegibilidades absolutas, que são taxativas, estão lá na Constituição. Né? Estão apenas lá na Constituição. A inelegibilidade relativa, lei complementar, pode trazer outros casos de inelegibilidade relativa. É isso que fala a Constituição, inclusive. Exemplo de inelegibilidades. A lei de ficha limpa. Né? Belezinha? Certo? 12ª questão, meus amigos. Mévio, prefeito do município X, no curso do seu mandato consecutivo, em época de eleições municipais, procedeu ao seu registro de candidatura para o cargo de prefeito, em eleições que ocorreriam no município Y, tendo aduzido pelo Ministério Público que a hipótese seria de inelegibilidade, na forma do parágrafo 5º do artigo 14. À luz da legislação pátria e da jurisprudência atualizada, é correto. Ó, Mévio, ele é prefeito do município X. Ele está no seu segundo mandato. Em época de eleições municipais, ele procedeu ao seu registro de candidatura para o cargo de prefeito em eleições que ocorreriam no município Y. No município Y, tendo sido aduzido pelo Ministério Público que a hipótese seria de inelegibilidade, na forma do parágrafo 5º do artigo 14. À luz da legislação pátria e da jurisprudência atualizada, é correto afirmar. Meus amigos, eu tenho um negócio agora chamado prefeito itinerante. Prefeito itinerante. André, o que é o prefeito itinerante? O camarada é chefe do Poder Executivo. 2 mandatos aqui. Aí ele fala, rapaz, eu tenho influência no município vizinho. Eu vou me candidatar ao cargo de prefeito do município vizinho. Eu tenho influência lá, vou me candidatar lá. Vem o STF e fala, ei, pode não, pai. Pode não. É 2 mandatos aqui, 2 do lado, 2 do lado, 2 do lado. Não pode. Aí trouxe a situação da federação ao prefeito itinerante. Chefe do Poder Executivo. 2. Pode 3 seguidos? Não pode. Tem uma coisa importante. Só puxar o gancho aqui para falar. Tem gente que confunde muito sobre o vice. Vou falar sobre isso. Camarada foi vice-governador. Uma vez. Beleza? Beleza. Aí, ele foi vice-governador de novo. Beleza? Beleza. Ele pode ser vice 3 vezes? Ó, 1 vez, 2. Ele pode ser vice 3 vezes? Pode. Aí você fala, não, vice 3 vezes é Vasco. Não pode. Mas ele pode ser governador? Pode. Pode ser candidato à reeleição como governador? Pode. Depois, vai virar vice-presidente da República? Meus amigos, isso aí pode. Aqui pode. Então, eu posso ser vice e vice 3 vezes? Não. Vice 3 vezes? Vasco. Então, camarada é vice-prefeito 3 vezes? Não. É Vasco. Não pode. Aí você fala, André, eu sou vice e na outra eu sou candidato. Aí pode. Aí você fala, André, me dá um exemplo. Exemplo. Eu tenho Mário Covas. Governador de São Paulo. Primeiro mandato. E aqui eu tinha Alckmin, que hoje é vice-presidente da República, né? Alckmin. Acho que é assim. Acho que um K, né? Tem um K aqui. Alckmin. Eu tinha Mário Covas e Alckmin. Geraldo Alckmin. É isso? É. Então, camarada, primeiro mandato foi vice. Segundo mandato, Alckmin, vice. E aí, no segundo mandato aqui, que Alckmin era vice, Mário Covas morreu. Alckmin virou governador. Vice. Ele poderia ser vice 3 vezes? Não poderia. Vice 3 vezes, claro. Mas ele poderia ser candidato a governador? O STF disse que pode. O Tribunal Superior Eleitoral disse que pode. Então, vice virou governador. Aí ele disse, rapaz, eu gostei, viu? Vou virar agora governador reeleito. Pode? Pode. Vice, governador. E agora virou vice-presidente da República. Pode. Belezinha, meus amigos? Conseguiu entender? Isso aí pode. Mas, meus amigos, estou falando agora sobre o prefeito itinerante.
Para conversar com vocês sobre prefeito itinerante, vem a letra A e fala bem assim. A hipótese trazida no enunciado não consiste em inelegibilidade, uma vez que se trata de reeleição para o cargo de prefeito para o mesmo município. Não, olha. Ele falou assim, Mévio, ele é prefeito do município X. No curso do seu segundo mandato consecutivo, em época de eleições municipais procedeu para o cargo de prefeito do município Y. Então, não, pô. Ó, hipótese do enunciado não consiste em inelegibilidade, pois não se trata de eleição, de reeleição para o cargo de prefeito para o mesmo município. Não. Letra B. Apenas presidente da República, governador, pode se candidatar à reeleição para um mandato em período subsequente? Letra C. A inelegibilidade para um terceiro mandato consecutivo é afastada se o exercício do cargo de prefeito se deu a título provisório nos 6 meses antes do pleito. Letra D. Considera-se inelegível para determinado cargo do chefe do Poder Executivo o cidadão que já exerceu 2 mandatos consecutivos em cargo da mesma natureza, ainda que em ente da federação diversa. E aí, meus amigos? Considera-se inelegível para o cargo de chefe do Poder Executivo o cidadão que exerceu 2 mandatos consecutivos em cargos de mesma natureza, ainda que em ente de federação diversa. E aí? O que é que você acha? Essa é boa, né? Você fala, meu Deus. Letra A, B, C ou D? Diga pra mim, meu povo. Diga pra mim. Vou voltar pra questão pra você entender, viu? Ó, voltando pra ela. Mévio, prefeito do município X, no curso do seu segundo mandato consecutivo, na época das eleições municipais, procedeu ao seu registro de candidatura para o cargo de prefeito, em eleições que ocorreriam no município Y, tendo sido aduzido pelo Ministério Público. Hipótese que seria inelegibilidade na forma do parágrafo 5º. E aí, meus amigos? Resposta aqui é letra D de dado. É só lembrar do prefeito itinerante. Considera-se inelegível para determinado cargo chefe do Poder Executivo que já exerceu 2 mandatos consecutivos em um cargo da mesma natureza, ainda que venha de federação diversa. Camarada é prefeito em Aracaju. Tô falando de Aracaju para vocês. 2 vezes Aracaju. Aí ele falou, rapaz, eu tenho influência aqui em São Cristóvão, que é a cidade vizinha Aracaju. Quero ser prefeito lá agora. Não dá. 2 mandatos aqui, terceiro seguido lá, não dá. Agora, fiquei um tempo fora. 2 mandatos como prefeito. Uma eleição de 4 anos. Na outra, posso ser candidato? Posso. Agora, 1, 2, 3 seguidos, não dá. André, pode ter 3 mandatos de presidente da República? Pode. Não sendo seguidos, pode. Exemplo, Lula. Lula está no seu terceiro mandato como presidente. E pode. Beleza, meu povo. Tá todo mundo bem aqui na live? Todo mundo entendendo isso aqui? Tão feliz? Eu sei que eu falo demais, mas a intenção aqui é deixar um negócio bacaninha e fácil para você entender, tá? E aí eu trouxe, inclusive, análise das alternativas, tá? Para você, ó, não é permitida a figura do prefeito itinerante, ó. Falei de todo mundo, presidente, governador, prefeito, tá? E somente é possível eleger para o cargo de prefeito municipal por 2 vezes consecutivas. Após isso, apenas permite o respeitado prazo de desincompatibilização de 6 meses a candidatura a outro cargo, ou seja, a mandato legislativo, ou os cargos de governador, presidente, não mais como prefeito municipal. Beleza? Então, professor, eu quero me candidatar a outro cargo, renunciando 6 meses antes do pleito. Meus amigos, 13ª questão. João, marido de Maria, governadora do estado Beta, almejava concorrer ao cargo eletivo de deputado estadual no mesmo estado, nas eleições a serem realizadas no ano seguinte. Para sua tristeza, Maria faleceu no ano da eleição. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que João é marido de Maria. Maria é governadora. Almejava concorrer ao cargo eletivo de deputado estadual. Ó, almejava concorrer ao cargo eletivo de deputado estadual no mesmo estado, nas eleições a serem realizadas no ano seguinte. Para sua tristeza, Maria faleceu no ano da eleição. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que João está inelegível ou não está inelegível? Ele pode se candidatar ao cargo de deputado ou não pode se candidatar ao cargo de deputado? Essa é a... Meus amigos, aqui, ó. Letra A. Ele está inelegível para o cargo almejado, qualquer que seja o mês de falecimento de Maria? Isso. Letra B. Ele está elegível para o cargo de almejado, pois a ordem constitucional não alberga
inelegibilidades reflexas apenas pessoais. Não, alberga sim. Tá? Letra C. Somente está inelegível para o cargo almejado caso Maria tenha falecido nos 6 meses anterior à eleição. E letra D. Está inelegível para o cargo almejado, salvo se Maria, como vice-governadora, sucedeu o governador no curso do mandato. Nada disso. Na verdade, nossa resposta é letra C de caso. Somente está inelegível para o cargo almejado caso Maria tenha falecido uns 6 meses antes do pleito. Ela não renunciou. Ela faleceu já nos 6 meses antes do pleito. Ele era inelegível? Sim, somente estaria inelegível naquele momento. Tá? Aqui, ó. A súmula vinculante 18 fala bem assim. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade. Beleza. Separou no curso do mandato, não vai deixar de ser inelegível. Mas vem a situação da morte. É até que a morte nos separe. A morte, desde que ocorra no prazo legal de desincompatibilização, ou seja, nos 6 meses antes do pleito, aí o camarada pode se candidatar. Tá? Aí você fala assim, André, como assim? Me explica aí. Por todo o exposto, a inelegibilidade reflexa atingiria João, que não poderia se candidatar a um cargo municipal ou estadual no estado. Se ainda viva a sua cônjuge, bem como se nos 6 meses anteriores ao pleito, ela houvesse sucedido titular, né? Embora Maria haja falecido, importa sim em conhecer a data do óbito. Se nos 6 meses antes do pleito, ou não, para a aferição da inelegibilidade ou para a elegibilidade do viúvo. Então, na verdade, ele somente estaria inelegível para o cargo almejado caso Maria tenha falecido nos 6 meses antes da eleição. Beleza? Tudo certo? Ele estaria inelegível antes. Ela, André, então quer dizer que ela não renunciou, não desincompatibilizou, né? Ela continuou como governadora. Ela continuou como governadora, chegou lá 6 meses antes da eleição, né? Sei lá, 4 meses antes da eleição, e morreu. Mas lá atrás ele já era inelegível. Lá atrás ele já era inelegível. Entendeu? Ah, André, morreu, agora ele pode se candidatar? Ah, mas ela passou o mandato inteiro influenciando. Morreu agora no final. Aí vem a súmula e a decisão do TSE e fala, ei, tá bom, vamos fazer o seguinte, desde que ocorra no prazo legal da desincompatibilização. Então, a morte é uma exceção? É, desde que ocorra no prazo legal de desincompatibilização, ou seja, até 6 meses antes do pleito. Então, se ela morreu antes dos 6 meses, aí ele é elegível. Tranquilinho? Tudo certo? Conseguiu entender? Súmula 6 do TSE. Súmula 6 do TSE. Mais a súmula vinculante 18 para vocês. Tá? Resposta da gente, letra D de dado. Meus amigos, quase 2 horas de live. Trouxe para vocês ainda a situação da proibição do prefeito itinerante, renunciar até 6 meses antes do pleito, tá? E só agradecer de verdade pela audiência, né? Todo mundo nesse sabadão me escutando. Eu sei que falei bastante coisa. Eu sei que às vezes dá um tiltzinho na cabeça, né? Às vezes a gente dá uma ratada aqui. Mas de verdade, é porque a intenção foi falar muitas coisas para vocês. E tinha muita coisa na minha cabeça borbulhando e mandando para vocês. A intenção foi entregar o melhor conteúdo possível. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham entendido um pouquinho do nosso querido direito eleitoral. Eu espero que vocês lembrem de mim na hora da sua prova. A diferença de coligação para federação. A situação das elegibilidades, das inelegibilidades. De verdade, eu quero que você acerte todas as questões de direito constitucional. Quero que você acerte todas as questões de direito eleitoral. E, claro, consiga gravar essa desgraça, tá? Não desista daquilo que você pede a Deus todas as vezes. Obrigado pela audiência. Um abraço. Código de hoje, OAB. Até a próxima, tá? Valeu.